Oiê! Olá! E aí? Como eu havia prometido no Instagram, hoje eu vou ensinar... Como assim, mano? Hoje eu vou ensinar... Como assim? Pera, calma, tudo de novo. 12 coisas estranhas sobre o europeu. Eu notei que tem muitas coisas estranhas que os europeus e que a Europa, que o costume europeu faz e tem. Cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, eu preciso contar as coisas que acontecem aqui, que é um pouquinho assim fora do normal pro padrão brasileiro. Talvez para um americano, um canadense, um australiano, isso não seja estranho, mas pra mim, pra a minha pessoa que nasceu no Brasil, que viveu 17 anos no Brasil, isso é estranho. A maioria das famílias aqui não tem chuveiro. Não tem chuveiro. O que é? É uma mangueirinha. Que na verdade é tipo a nossa mangueira que a gente tem no Brasil, uma mangueirinha de tomar banho, só que ela é um pouquinho maior. É horrível, porque você tá tomando banho e em vez de a água ficar saindo daqui, você precisa de ficar com a mão, tipo assim, segurando a mangueirinha. Algumas famílias não têm esse costume, não são todas, tá bom? Mas grande parte da população, e na Eslováquia assim também, porque meus amigos me contaram que é a mangueirinha, é a famosa mangueirinha. Eles jogam papel higiênico na privada. Sim, igual o americano, eu acho que o canadense também. Você não joga o lixo, o papelzinho que você usa pra você se limpar e usar suas necessidades, você não joga no lixo tradicional. Como que eu descobri isso? Eu estava jogando no lixinho tradicional e eu percebi que o lixinho tradicional estava sendo usado apenas para mim. E daí eu comecei a parar e eu perguntei pra minha amiga, eu falei assim, onde vocês jogam papel higiênico depois que vocês usam no banheiro? Sim, eu tive que passar por isso e perguntar onde que eles jogavam esse lixo. E ela falou, na privada. Eu fiquei tipo, sério? Então, tô aqui faz algum tempo, sabe? E eu tô jogando no lixo desde que eu cheguei. Assim, por quê? Porque assim, no Brasil a gente joga no lixo, tá? Lixo a gente joga no lixo, não na privada. Então, o lixo vai pro lixo, não pra privada. Que a privada, no caso, assim, não é lixo, é privada mesmo. Então, a gente joga no lixo. Agora eu já tô jogando na privada, mas eu demorei um tempo pra conseguir a entender que era na privada. Os alunos aqui têm muito respeito. Quando você chega na aula, você senta pra esperar o professor, e quando o professor ele chega, todos os alunos se levantam e calam a boca. Eles se levantam e calam a boca. Mano, sabe o que é isso? No Brasil isso não rola, tá bom? O professor chega, o aluno nem vê o professor chegando e ninguém cala a boca não. Quer dizer, mentira, a gente cala a boca dependendo do professor. Mas aqui o pessoal se levanta, fica quieto, até o professor falar que a gente pode sentar pra começar a aula. Eles comem muito. E é o tempo todo. Quando eles não têm nada pra fazer, o que eles fazem? Eles comem. Então você acabou de comer, eles falam, ei, você quer uma sobremesa? Não, obrigada, eu tô cheia, eu comi muito, obrigada. Pô, mas você tá fazendo tanto exercício físico, você precisa de energia. Direto, a gente passa por isso. Por que eles comem muito? Por exemplo, no almoço, eles têm a entrada. A entrada é a sopa, então é um pratão de sopa que pra mim já era o suficiente pro meu almoço todo. E depois, só depois é o prato principal, que normalmente pode ser batata, que sempre eles comem muita batata, e frango ou alguma outra coisa. Isso é muito estranho, mas assim, eu não sei se é na Europa, mas pelo menos na minha escola, eles têm um intervalo entre todas as aulas na escola. Então você tem uma aula e você tem um intervalo de 10 minutos. Não tem um intervalo, beleza, nós temos um intervalo para ir no banheiro e o do meio a gente vai comer, o que a gente pode comer. Não, eles comem todos. Eles trazem os famosos snacks e eles comem a manhã inteira. A maioria das vezes eu não como de manhã e eles não entendem, porque todo o intervalo eles estão comendo e eu tô assim, ó. Beleza? Cara, eles fazem muito exercício físico, eles fazem de tudo. É natação, é
corrida, é escalada, e é o tempo todo. Se eles estão livres, eles ou estão comendo ou estão fazendo exercício físico. Por exemplo, no último final de semana, a gente foi escalar. Fiquei, beleza, né? Sei lá, o que a gente vai fazer? Vai correr? Não, a gente subiu tudo aquilo lá. Isso não é um programa diferente, isso é um programa normal deles. Eles fazem muitos exercícios físicos. E isso não é só na minha família, é em todas as famílias. Você pode perguntar pra qualquer intercambista que tá na República Tcheca ou na Eslováquia. O intercambista parece que é um imã pra cilada. Eles usam uma pantufa barra chinelo muito estranho. Eu filmei isso, acho que foi no vídeo da escola. Mano, mas é muito estranho. Na minha primeira semana eu estranhei um pouco, porque quando eu cheguei na escola eu vi todo mundo usando aquele tipo de pantufa. Não é a coisa mais bonita de se ver, mas é confortável. Eu admito que é confortável. Eles não tem chinelo, o nosso famoso chinelo, o chinelinho Havaianas, dessa daqui, ó. Não existe aqui. Todo mundo usa a famosa pantufa, que não é pantufa. Eu não sei o nome disso. O nome disso aqui, ó. Pá. Eles têm um conceito totalmente diferente de festa. Ir para o bar, para eles, é ir para a festa. Coisas que eu, assim, estava acostumada no Brasil. Não, eu tô faz 2 meses aqui, eu não fui em nenhuma festa. Se eles querem se divertir, eles vão para o famoso bowling. O que é o bowling? Bowling é um boliche, o famoso boliche, só que só tem 2 pistas nesse boliche na minha cidade, e as pessoas depois da meia-noite vão lá para dançar. E as músicas são tipo Demi Lovato. Tipo, gente, é assim, ó, é inacreditável. Porque assim, eles super se divertem com o tipo de música que a gente no Brasil acha tipo chato pra festa. E eles estão tipo assim, super felizes lá no bowling, tipo, dançando, sabe? E eu fico, cara, tá bom, beleza, mas eu queria dançar de verdade, o famoso funk pesadão, né? Na última sexta-feira, meu amigo falou assim, dança aí como é que é a dança brasileira pra gente ver. E não dá pra rebolar a bunda com Demi Lovato. Não tem como. Próximo. Eu tô fazendo aula de dança clássica toda sexta-feira e eu notei que os homens são muito melhores dançarinos que as meninas. Eles rebolam muito mais que as meninas e têm um gingado muito mais. O que seria diferente pra mim no Brasil, porque no Brasil... Bom, vocês sabem, né? Tem mulheres que dançam muito bem aqui, mas no modo geral, os homens são muito bons dançarinos. Não existe essa de ficar. Beleza, peraí que esse aqui é importante. Não tem essa de ficar, não tem. É muito normal você falar com uma pessoa e você perguntar com quantas pessoas que já beijou na vida e ela vai falar 4, 5. E essas 5 pessoas, normalmente, ela se relacionou, ela teve um relacionamento sério. Não tem essa, você beijar alguém porque a pessoa é bonita. Não é beijar por beijar. Beijar pra eles é uma coisa muito maior, é uma coisa linda, é uma coisa romântica. É o seguinte, tem muita gente da República Tcheca que tá assistindo esse vídeo. Eu vou explicar pra eles como é que funciona, tá bom? No Brasil, como é que funciona? Você vai pra uma festa, você quer beijar na boca, você beija na boca. Só se você estiver solteiro. Existe relacionamento sério no Brasil? Sim, nós não somos pessoas que não namoram, beleza? Mas nós temos o famoso ficar. Você está ficando com essa pessoa, você beija essa pessoa e no dia seguinte você não necessariamente precisa ter algo com a pessoa a mais. Isso pode ser apenas por um dia. No dia seguinte isso não significa que a pessoa precisa te mandar mensagem que você precisa continuar a ficar com essa pessoa. Então isso é ficar, é assim que funciona no Brasil. Aqui é uma coisa muito estranha. Eles assoam o nariz na frente de todo mundo. Não são assoadas assim, silenciosas. Eles assoam o nariz pra acordar todo mundo que tá dormindo. Eu não consigo nem explicar, é tipo muito alto. Isso é uma coisa muito normal. Eu sou a única pessoa que olha pra pessoa tipo, cara, tu tá assoando o nariz na frente de todo mundo. E assim, super alto, assim, meio mal educado, né? É muito estranho, né? Eu acho, assim, é meio falta de educação, assim, pra mim fazer isso. Eu não faria, de verdade. Se você for no McDonald's antes das 11 horas, querendo comer um lanche, não vá.
Aqui não funciona assim. Se você vai no McDonald's antes das 11 horas, você vai ter que pegar o menu do café da manhã. O menu do café da manhã não vale a pena. Você vai pagar o mesmo preço que você pagaria num lanche, num lanchinho desse tamanho com ovo, queijo e bacon. Então não vá antes das 11 horas no McDonald's querendo comer um Big Mac, porque isso não vai rolar. Saudades dos McDonald's do Brasil, que tinha Big Taste, porque aqui não tem Big Taste, cara. Saudades do Big Taste. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu vou com certeza atualizar esse vídeo, eu com certeza vou fazer mais vezes esse vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo, e é isso aí. Ha, beijo! Ha. Era pra ter encostado no celular.